Durante o governo Bolsonaro, foi criado o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que previa escolas com o comando compartilhado entre educadores e militares. Mas com a troca do governo, o modelo passou a receber mais críticas e corre o risco de ser desmontado. Para falar sobre esse assunto, o programa Palavra Aberta recebe o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa, a Palavra Aberta. Para a gente iniciar, eu queria que o senhor apresentasse para a gente um panorama atual das escolas militares e cívico-militares do Brasil. Perfeito. Importante destacar que existe uma diferença entre os colégios militares e os colégios cívico-militares que o programa trata. O colégio militar, essencialmente, são colégios das Forças Armadas ou das Forças de Segurança dos Estados, as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Em alguns municípios, nós temos até exemplos de guardas civis municipais que também têm adotado esse modelo cívico-militar nos municípios. Em vários estados, em vários municípios, essa já é uma realidade. Então, mesmo antes do governo federal, à época, o presidente Bolsonaro, estabelecer esse programa, já havia em muitos estados um programa similar, incentivando a ampliação ou criação de modelos cívico-militares. E por que há essa ampliação nos últimos anos? Por conta dos índices e aproveitamento que esse modelo cívico-militar tem apresentado, diferentemente dos colégios convencionais. Grande parte dos colégios convencionais enfrentam hoje, e não é de agora, já há muito tempo, aumento dos índices de evasão escolar, aumento dos casos de violência entre alunos e professores, entre alunos e funcionários. Então, são situações que o Estado brasileiro, de uma forma geral, tem buscado mecanismos para tentar solucionar índices totalmente insatisfatórios. O colégio militar e os cívico-militares têm seguido um modelo onde ele adota o princípio da hierarquia e da disciplina. E dentro desse modelo de hierarquia e disciplina, ele prevê uma série de outros mecanismos e ações que visam a potencializar o potencial daquele aluno. Ele estuda inglês, física, química, matemática, outras áreas do conhecimento também são desenvolvidos, habilidades e competências, a prática do esporte é uma regra nos colégios militares e cívico-militares, porque a própria prática do esporte faz com que esse aluno ou aluna desenvolva habilidades e competências, como interação social. Ele conhece os seus limites, ele conhece o limite da dor, ele passa a respeitar o colega, o professor, ele passa a desenvolver o espírito de corpo, o espírito de união. Muitos alunos desenvolvem dentro da sala de aula, por exemplo, tarefas como, por exemplo, limpeza da sala. Muitos alunos, durante o transcorrer dos colégios, do ano letivo, ele desenvolve também algumas atividades. Por exemplo, ele passa a ser o xerife da turma, ele passa a ter responsabilidade sobre a disciplina da escola, ele passa a ter uma postura de respeito ao professor. Então, todo professor, quando adentra a sala de aula, ele é tratado como professor, como instrutor, como alguém que deve ter respeito, ser respeitado. O aluno apresenta aquela sala de aula, apresenta ao professor se aquela sala de aula apresenta faltas ou não, se tem alunos no corpo médico, se tem alunos... As punições também são mais severas? Bom, o que nós temos como punições? É até bom explicar isso. Todo colégio militar e também os cívico-militares, por natureza e por tabela, ele recebe uma série de cartilhas e nessa cartilha prevê uma série de comportamentos permitidos e não permitidos. Por exemplo, no meu estado, na Bahia, hoje eu estou capitão da PM, mas antes servi na Polícia Militar por 22 anos e tive a oportunidade, na Bahia, de frequentar o colégio militar. Entrei na 5ª série e saí no 3º ano, onde fui fazer o vestibular para a PM. E estudei minha vida inteira em colégio militar. E o que eu aprendi como experiência? No momento de eu entrar no colégio militar, aprendi que todo aluno, por exemplo, recebe uma caderneta escolar, com uma série de responsabilidades, com uma série de ações permitidas e não permitidas, e também prevê lá, para cada comportamento inadequado, uma punição. E que punição é essa? Varia desde a advertência, desde a suspensão, desde a não possibilidade de frequentar determinados espaços ou determinadas aulas, especialmente aulas que são de interesse do aluno, com uma forma de fazer com que ele se esforce
para poder ele continuar frequentando determinadas atividades. Então tem muita gente lá que, por exemplo, desenvolve atletismo, participa de práticas esportivas que faz com que ele ganhe medalhas, participe de Jogos Olímpicos regionais ou nacionais. Então, são criados critérios para fazer com que ele se sinta parte de um corpo, que ele tenha comportamentos diferenciados e possa valorizar a sua presença naquela escola. E é importante falar que no programa que foi estabelecido pelo governo federal e nos programas que são adotados pelos estados, essa questão do cívico-militar ele não é obrigatório. No programa, por exemplo, ele não é obrigatório. O estado ou o município que tem interesse em realizar uma estrutura para a implementação do colégio ou do modelo cívico-militar, dado a ele a oportunidade de, primeiro, explicar para a comunidade, para a sociedade, o que é o modelo militar, quais são as atividades que serão desenvolvidas, o que vai mudar na vida do aluno, quais são as condutas permitidas ou não permitidas, e é dado um prazo para que ele decida, ele juntamente com o pai, se ele quer continuar, permanecer ou não naquela unidade. Em não querendo permanecer, ele será ofertado qualquer outra escola da rede pública para que ele possa continuar estudando. Então, é preciso destacar que não é um modelo que é obrigatório, que impõe o aluno dele continuar naquela escola, mesmo contra a sua vontade, que em nenhum momento é discutido quaisquer tipo de assuntos direcionados, por exemplo, para a carreira militar. Muitas pessoas contrárias ao modelo cívico-militar apontam que dentro da escola o aluno é obrigado a seguir a carreira militar, que muitas das pessoas que convivem naquele ambiente são filhos de militares ou pessoas ou alunos que querem se tornar militares e que a escola, de uma forma ou de outra, estaria incentivando que esse aluno seguisse a carreira militar. Isso não acontece, né? Não há imposição, você tem que ser militar, você vai sair militar, não. Ali é difundido uma série de conhecimentos pedagógicos, matriz curricular, orientado pelo MEC, e em nenhum momento é instigado, incentivado ou criado condições para que ele decida dar continuidade à carreira militar. Muitos falam que não há democracia nessa escola, é só sim senhor, não senhor, presta continência, então o aluno não pode praticar o seu exercício, a liberdade do direito de expressão, a livre opinião, que ele será punido, que ele não pode participar de atividades culturais. Mentira. Todos os colégios militares, e eu digo isso com propriedade, porque eu fui aluno do colégio militar, participei de diversas atividades artísticas, culturais, pude sempre dentro de um respeito que se deve ter com qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente de ser homem, de mulher, ser capitão, ser oficial ou praça, mas dentro do respeito você pode falar o que você pensa, sem nenhum tipo de punição. Então, esse senso de responsabilidade, de compromisso com o espaço onde você vive, responsável pela limpeza, responsável pela disciplina, tudo isso são atributos que são desenvolvidos nos alunos que frequentam esses espaços escolares. Uma matéria do jornal Gazeta do Povo disse que o telefone que antes estava disponível para que as escolas entrassem em contato já foi desativado. Então, o jornal levantou algumas hipóteses ali de que o governo já estaria desmontando a estrutura para a criação de novos colégios cívico-militares. O que o senhor pensa disso? Olha, nós tivemos a oportunidade na Comissão de Educação, inclusive, de convidar o ministro da Educação para que ele se explicasse a respeito dessa decisão do governo e da pasta do Ministério. E o que me chamou a atenção, não somente na presença dele lá, mas em falas em diversos jornais, foi que eles iriam simplesmente desmontar essa estrutura e eles não tinham nem sequer números, estatísticas, eles não sabiam o que queriam fazer com essas escolas. Foram montadas mais de 300 escolas no Brasil inteiro e até agora o ministro disse que não sabe o que vai fazer com essas escolas. Não tem parâmetros, não tem pesquisas, não tem absolutamente nada. Isso foi fala dele. Então, como é que você simplesmente resolve desmontar um programa sem analisar os resultados? E o próprio MEC, eu mostrei isso ao próprio ministro. O próprio MEC realizou, no período que funcionou o programa, várias pesquisas. Em todas as pesquisas, todos os índices de satisfação, e é isso, nessa época foram ouvidos professores, alunos, funcionários nas unidades escolares, e todos os índices de referência que avaliam e que garantem de que aquela escola e os alunos daquela escola atingem índices aceitáveis de desenvolvimento escolar,
índices como avaliação através do IDEB, índices da diminuição da evasão escolar, índices da diminuição da violência escolar, seja entre alunos e professores, professores e alunos e vice-versa, ou entre pessoas que convivem naquele espaço. Todos esses índices foram positivos, ou seja, houve diminuição em mais de 80% os índices de evasão escolar. Segundo o próprio MEC, houve um aumento no desempenho dos alunos em mais de 70%. No meu estado, por exemplo, as 10 melhores escolas públicas que atingiram os melhores índices de IDEB são escolas públicas cívico-militares e colégios militares. Então, a escola cívico-militar e a escola militar, elas vão na contramão de tudo aquilo que nós temos hoje como modelo de escola tradicional. Em nenhum momento eu quero dizer com isso que vamos substituir todas as escolas, né, os institutos federais. Nós temos exemplos de boas escolas públicas que não são militares, mas que têm índice de desenvolvimento educacional elevado, aprovação, não tem violência. Nós não queremos dizer que esse é o único modelo, que esse deve ser o modelo implantado por todas as escolas. Não. Cada um com seu cada qual, cada universo, cada ambiente pode e deve adotar o seu modelo. Nós temos escolas que seguem filosofias ou tradições católica ou mesmo evangélica, né? Então, cada segmento social vai identificar qual é o melhor modelo para o seu filho. Então, na medida que o governo desmonta a estrutura de um colégio militar, eu estou tirando do pai e da mãe o desejo, a vontade e o direito de escolha de decidir para onde eu quero encaminhar o meu filho, que tipo de educação eu quero dar para o meu filho, que tipo de orientações eu quero que ele desenvolva ao longo da carreira, seja ela profissional ou pessoal. Então, é claro e é notório que esse desmonte, esse desligar do telefone, essa falta de informações, essa falta de investimento na estrutura e nesse programa é assim, uma vergonha, um absurdo. Primeiro, porque ele não conversou com a sociedade. Por que não pergunta aos pais e alunos dessa escola se eles querem que o modelo acabe? Nosso programa está chegando ao final, um pouco curto, não deu tempo de falar tudo que o senhor gostaria, mas eu já estendo um convite para que o senhor retorne no futuro, quando as decisões já estiverem mais encaminhadas aí a respeito das escolas cívico-militares. A gente sabe que o parlamento também vai passar por um processo de discussão nesse sentido, então já estendo um convite para que o senhor retorne. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e dizer que nós não somos simplesmente vilões, porque querem sempre associar a alcunha de que o militar representa a ditadura, representa o retrocesso, representa a não democracia, o não Estado democrático de direito. Muito pelo contrário. Nós, militares, somos aqueles que mais respeitam a Constituição Federal e que respeitam a liberdade individual, respeitam a oportunidade das pessoas de serem livres e serem o que quiser. Mas no ambiente militar, nós não podemos permitir que o aluno faça tudo e qualquer coisa. Nós temos que seguir regras, hierarquia e disciplina, e é isso que faz com que o aluno tenha melhores resultados, melhores índices educacionais, ao invés de estar aprendendo teorias e assuntos que nada tem a ver e nada vão contribuir com a sua formação. Essa é a essência do colégio militar e, por isso, tem tido resultado satisfatório em todo o Brasil. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou o canal da Câmara no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.